Quando um trovão rasgou o céu, uma cachorra em pânico correu direto para dentro da área de 6 tigres adultos. Na escuridão, olhos começaram a surgir ao redor dela, imóveis, silenciosos, esperando. O que poderia fazer predadores tão perigosos hesitarem diante de uma presa indefesa? Quando finalmente descobriram o que realmente conectava aqueles tigres àquela cachorra, tudo mudou. O céu explodiu em luz, antes mesmo que o som chegasse. Um trovão rasgou o ar, fazendo o chão tremer sob as patas de Lady. A chuva caiu pesada, quase sólida, como se o mundo estivesse sendo esmagado de cima para baixo. O vento uivava entre as estruturas do zoológico, derrubando galhos, arrastando objetos e espalhando o caos. Lady corria sem direção, com o coração disparado e os olhos arregalados, tentando escapar daquele pesadelo que parecia não ter fim. Cada relâmpago iluminava o caminho por um segundo, e logo tudo voltava à escuridão total. Ela odiava tempestades. Sempre odiou. Mas aquela era diferente. Era maior, mais violenta, mais assustadora do que qualquer coisa que ela já havia enfrentado. Em meio ao pânico, Lady não percebeu quando atravessou um portão entreaberto, deixado para trás na correria dos humanos tentando salvar os outros animais. Seus instintos gritavam para fugir, encontrar abrigo, qualquer lugar seguro. Mas quando finalmente parou, já era tarde demais. O som da chuva pareceu se distanciar por um instante. O vento diminuiu, e o silêncio que tomou conta foi ainda mais assustador. Lentamente, Lady levantou a cabeça, o corpo tremendo, a respiração curta, e então ela viu sombras se movendo na escuridão, olhos brilhando, fixos nela. 1, 2, 3, até que todos se revelaram. 6 tigres adultos, massivos, imponentes, silenciosos. Eles não estavam correndo, não estavam fugindo da tempestade, eles estavam olhando para ela. E naquele instante congelado no tempo, Lady percebeu que não havia para onde correr. A tempestade lá fora já não era mais o maior perigo, era o que estava à sua frente. Mas aquele não era o começo da história. Muito antes daquela tempestade transformar o mundo em um campo de medo e incerteza, Lady era apenas uma pequena vida esquecida à margem de tudo. O frio da madrugada grudava em seus ossos frágeis, e o som distante dos carros era o único sinal de que existia um mundo além daquele abandono silencioso. Seus olhos ainda mal entendiam a realidade, mas seu corpo já conhecia a dor da solidão. Ela não chorava mais, talvez por exaustão, talvez porque já não acreditava que alguém ouviria. Foi nesse momento, entre o silêncio e o quase fim, que passos interromperam aquele vazio. Wei não estava procurando por ela. Na verdade, aquele dia era como qualquer outro em sua rotina dedicada aos animais. Um homem conhecido por sua sensibilidade incomum, alguém que enxergava valor mesmo nas vidas que o mundo insistia em ignorar. Quando seus olhos encontraram o pequeno corpo encolhido à beira da estrada, algo dentro dele mudou. Não houve hesitação, não houve dúvida. Ele se abaixou lentamente, como se temesse assustar aquela frágil existência, e a pegou com cuidado, como quem segura algo que pode desaparecer a qualquer instante. Lady não resistiu, não teve forças, mas pela primeira vez também não sentiu medo. O calor das mãos dele foi o primeiro sinal de que algo diferente estava começando. Naquele instante, sem palavras, sem promessas, uma conexão silenciosa nasceu. Wei a levou para casa, alimentou-a, cuidou de cada detalhe como se sua vida dependesse disso, porque de fato dependia. Ele a chamou de Lady, um nome que parecia grande demais para aquele pequeno ser, mas que carregava uma intenção, dignidade, respeito, pertencimento. E dia após dia, Lady começou a mudar. Seus olhos ganharam brilho, suas patas ganharam força, e aquele corpo frágil começou a descobrir o que era viver sem medo. Mas o que realmente tornava sua história incomum não era apenas o resgate, era o mundo em que ela cresceria.
Wei trabalhava em um zoológico, um lugar onde a vida se manifestava de formas intensas e muitas vezes contraditórias. Ali, Lady não cresceria cercada apenas por humanos ou outros cães. Ela cresceria observando criaturas que, para muitos, representavam perigo, mistério e distância. Desde o início, Wei a levava consigo para o trabalho, sem saber que aquela decisão moldaria algo extraordinário. O zoológico era um universo pulsante. Sons, cheiros, movimentos, tudo ali despertava curiosidade. E Lady absorvia cada detalhe como se estivesse tentando entender aquele mundo vasto e complexo. Ao contrário do que muitos esperariam, ela não demonstrava medo diante dos animais maiores. Não havia agressividade em seu olhar, nem instinto de confronto. Havia curiosidade, havia interesse, havia algo ainda mais raro. Uma ausência completa de preconceito natural. Para Lady, não existia diferença entre espécies. Existia apenas vida. Ela caminhava ao lado de Wei como se aquele fosse seu território também. Passava pelas áreas dos pássaros, observando-os com fascínio, inclinando levemente a cabeça enquanto eles voavam acima dela. Aproximava-se das cercas dos grandes felinos, mantendo distância física, mas nunca emocional. Seu rabo balançava suavemente, seus olhos atentos, como se estivesse tentando se comunicar através de uma linguagem que ninguém mais ali compreendia. Os funcionários do zoológico logo perceberam que havia algo diferente naquela cachorra. Ela não reagia como os outros. Ela não via a ameaça onde todos viam perigo. E Wei observava tudo em silêncio, com um misto de admiração e reflexão. Ele sabia que Lady era especial, mas ainda não entendia até onde aquilo poderia ir. Para ele, ela era companheira, presença constante, uma fonte de alegria em meio às responsabilidades intensas de seu trabalho. Mas, para Lady, Wei era mais do que um cuidador. Ele era o ponto de equilíbrio do seu mundo. Era quem a tirou do abandono, quem lhe deu identidade, quem lhe mostrou que confiar não era um erro. Com o passar do tempo, essa relação se aprofundou de maneira quase imperceptível, mas extremamente poderosa. Lady não apenas acompanhava Wei, ela o entendia, percebia seus estados de espírito, sua preocupação quando algum animal chegava ferido, sua satisfação quando uma vida era salva. Ela permanecia ao seu lado nos momentos difíceis, como se soubesse que sua simples presença tinha valor. E, em troca, Wei confiava nela de uma forma rara, permitindo que ela estivesse presente em situações que exigiam sensibilidade e calma. Foi essa convivência constante com diferentes espécies, esse ambiente onde o respeito pela vida era mais importante do que o medo, que moldou a essência de Lady. Ela não aprendeu a temer, ela aprendeu a observar, a respeitar, a se aproximar com cuidado, mas sem recuar diante do desconhecido. E talvez tenha sido exatamente isso que preparou o terreno para o que viria a seguir. Porque em algum momento, sem que ninguém percebesse, Lady deixou de ser apenas uma sobrevivente. Ela se tornou alguém capaz de oferecer o que um dia recebeu: cuidado, proteção e amor incondicional. E quando o destino colocou diante dela 3 pequenas vidas à beira do mesmo abandono que ela conheceu, aquela conexão silenciosa, construída desde o primeiro toque de Wei, finalmente encontrou seu propósito. E então veio o chamado. O telefone tocou sem aviso, quebrando a rotina já intensa de Wei. Do outro lado da linha, a urgência era clara. 3 filhotes de tigre haviam sido encontrados abandonados no interior, sem qualquer sinal da mãe. A voz tremia ao explicar a situação, como se já soubesse que sem intervenção imediata, o destino daqueles pequenos corpos seria silencioso e cruel. Wei não precisou pensar 2 vezes. Algo dentro dele reconheceu aquela dor, a mesma que um dia encontrou à beira da estrada. E em questão de horas, tudo estava preparado para recebê-los. Quando os filhotes chegaram ao zoológico, o ambiente mudou. Não era apenas curiosidade, era tensão. Pequenos, frágeis, mas ainda assim tigres, predadores por natureza. A equipe se movia com cautela,
atentos a cada detalhe, conscientes de que qualquer erro poderia ser irreversível. Os filhotes foram levados para a ala veterinária, examinados, alimentados, aquecidos. Eles mal reagiam, como se o mundo já tivesse sido duro demais, cedo demais. E enquanto todos observavam com preocupação, Lady observava em silêncio. Desde o primeiro momento, algo nela mudou. Não havia hesitação em seu olhar, nem medo. Apenas uma atenção profunda, quase magnética. Seu corpo permanecia imóvel, mas seus olhos seguiam cada movimento dos filhotes, como se estivesse tentando entender algo que ninguém mais ali conseguia ver. Wei percebeu. Ele sempre percebia. E por mais que sua mente buscasse razões para impedir qualquer aproximação, havia algo mais forte que a lógica. Uma sensação estranha de que aquilo precisava acontecer. A decisão veio carregada de risco. Permitir que Lady se aproximasse dos filhotes de tigre não era apenas incomum, era perigoso. Bastava um instinto errado, um movimento brusco, e tudo poderia terminar em segundos. A equipe hesitou. O silêncio tomou conta da sala. Mas os olhos de Lady não desviavam. Ela deu um passo à frente, depois outro. E então, finalmente, aconteceu. Lady se aproximou dos filhotes. O ar pareceu parar. Os pequenos tigres levantaram levemente a cabeça, frágeis demais para reagir, mas ainda assim atentos. O mundo inteiro parecia concentrado naquele único instante. Wei prendeu a respiração. Ninguém se moveu. E Lady fez algo que ninguém esperava. Ela se deitou ao lado deles, lentamente, delicadamente, como se já soubesse exatamente o que fazer. E contra todas as expectativas, eles aceitaram. Não houve ataque, não houve rejeição, apenas silêncio. Um silêncio que, aos poucos, deu lugar a algo ainda mais raro. O tempo passou como um sopro silencioso, mas deixou marcas profundas. Sob os cuidados de Lady, os 3 filhotes não apenas sobreviveram, eles floresceram. O que antes eram corpos frágeis e olhos assustados, transformaram-se em jovens tigres fortes, confiantes, carregando em cada movimento a força de sua verdadeira natureza. Ainda assim, havia algo neles que não podia ser explicado. Algo que não vinha da selva nem do instinto, mas do amor que receberam. E foi justamente esse crescimento que tornou inevitável o momento que ninguém queria enfrentar, a separação. Por mais que a equipe tentasse adiar, a realidade era clara. Aqueles tigres precisavam aprender a viver entre os seus, precisavam desenvolver comportamentos naturais, interagir com outros da mesma espécie, assumir o lugar que o mundo reservava para eles. Lady não podia acompanhá-los, não naquele caminho. Quando o dia chegou, não houve resistência, nem caos, apenas um silêncio pesado, carregado de emoções que não podiam ser traduzidas. Lady observou, quieta. Seus olhos seguiam cada movimento enquanto eles eram levados. E pela primeira vez desde que os conheceu, ela não se aproximou. Era como se entendesse, ou talvez, como se não conseguisse suportar. Os dias seguintes foram diferentes. O zoológico continuava o mesmo. Os sons, os cheiros, a rotina, tudo permanecia igual. Menos Lady. Ela ainda caminhava ao lado de Wei, ainda observava os outros animais, ainda respondia aos chamados, mas algo havia mudado dentro dela. Um vazio silencioso ocupava o espaço que antes era preenchido por 3 pequenas presenças. E mesmo sem demonstrar de forma evidente, sua ausência era sentida por todos que haviam testemunhado aquela conexão improvável. O tempo seguiu. Meses se transformaram em anos. E com eles vieram novas responsabilidades, novos resgates, novas histórias. Mas aquela nunca foi esquecida, nem por Wei, nem por Lady, nem por ninguém que viu o impossível acontecer diante dos próprios olhos. Até que, em um dia comum que se transformaria em tudo, o céu escureceu. O vento começou a crescer e a tempestade chegou. O caos se instalou rapidamente. Funcionários corriam, portões eram fechados às pressas, animais eram levados para áreas seguras. Era uma corrida contra o tempo. Wei gritava instruções, tentando garantir que todos estivessem protegidos. No meio da confusão, decisões eram tomadas em segundos. Algumas certas,
outras, nem tanto. E foi em um desses momentos que o erro aconteceu. Lady ficou para trás. Quando Wei percebeu, o coração falhou por um instante. O medo o atravessou como um choque. Sem pensar, ele voltou, enfrentando vento, chuva, escuridão, qualquer coisa para encontrá-la. E quando finalmente chegou, mal conseguia enxergar através da chuva. O coração batia descompassado, cada passo carregado de medo. Ele já tinha visto aquela cena em sua mente. O pior cenário possível. Mas, quando atravessou a barreira e seus olhos encontraram Lady, ele congelou. Ela ainda estava lá, de pé, cercada. Os 6 tigres adultos permaneciam imóveis, formando um círculo silencioso ao redor dela. A tensão no ar era quase palpável, como se o mundo estivesse suspenso por um fio invisível prestes a se romper. Lady não avançava, não recuava. Seu corpo tremia, mas seus olhos estavam fixos em algo além deles. Wei seguiu aquele olhar, e então viu. 3 tigres surgiam lentamente da tempestade. Maiores agora, fortes, imponentes, mas havia algo familiar na forma como se moviam, na maneira como seus olhares se dirigiam não aos outros tigres, mas a Lady. Eles não hesitaram. Se posicionaram entre ela e o perigo. Um gesto claro, direto, inquestionável. Proteção. Os 6 tigres adultos reagiram tensos por um instante, mas algo mudou. Era como se reconhecessem aquele vínculo invisível. Algo que não podia ser explicado, mas que não podia ser ignorado. Lentamente, o círculo se desfez. O perigo recuou. A ameaça desapareceu. E então, o silêncio voltou. Os 3 tigres se aproximaram de Lady com cuidado, como se temessem assustá-la. Mas não havia medo agora, apenas reconhecimento. Eles encostaram suas cabeças nela, um após o outro, num gesto suave, quase reverente. Lady permaneceu imóvel por um segundo, e então cedeu. Seu corpo relaxou, seu olhar mudou, e algo profundo, guardado por anos, finalmente veio à tona. Eles se lembravam, não como tigres, mas como filhos. A tempestade ainda rugia ao redor, mas naquele espaço havia calma, havia calor. Havia algo que transcendia qualquer lógica, qualquer instinto, qualquer limite imposto pela natureza, porque naquele momento não importava o que eles haviam se tornado, importava quem esteve lá no início, e eles voltaram. Não por instinto, mas por amor. E pouco a pouco, o mundo ao redor começou a mudar. O rugido do vento perdeu força. A chuva diminuiu, transformando-se em um som leve, quase distante. O céu ainda carregava nuvens pesadas, mas o pior havia passado, como se até a própria tempestade tivesse recuado diante daquele momento. Wei ainda estava ali, imóvel, absorvendo o que acabara de presenciar, tentando encontrar lógica em algo que não precisava dela para existir. À sua frente, Lady permanecia cercada, não por ameaça, mas por proteção. Os 3 tigres não se afastavam. Permaneciam próximos, atentos, como guardiões silenciosos de algo que jamais esqueceram. Naquele instante não havia zoológico, não havia grades, não havia espécies diferentes. Havia apenas uma história que havia resistido ao tempo. Wei deu alguns passos à frente, ainda cauteloso, temendo quebrar aquele momento tão raro. Lady o viu. Seus olhos, antes tomados pelo medo, agora carregavam algo diferente. Uma calma profunda, quase serena, como se, de alguma forma, tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Ela não correu até ele imediatamente. Ficou ali por mais um segundo, entre aqueles que um dia precisaram dela e que agora estavam ali por ela. E então, lentamente, ela se afastou. Os tigres não impediram, apenas observaram. Wei se ajoelhou quando Lady se aproximou, envolvendo-a em um abraço firme, como se precisasse ter certeza de que ela estava realmente ali. Seu corpo ainda tremia, mas não mais de medo. Era algo mais intenso, mais profundo, gratidão, alívio, incredulidade. Ele olhou novamente para os tigres e, por um breve momento, seus olhares se encontraram. Não havia agressividade, não havia disputa, apenas reconhecimento, como se, de alguma forma silenciosa, todos ali entendessem o que havia acontecido.
Nos dias que se seguiram, a história se espalhou entre os funcionários, mas nunca foi contada da mesma forma, porque não era apenas sobre o que aconteceu naquela noite. Era sobre tudo que veio antes, sobre uma escolha feita anos atrás, à beira de uma estrada, sobre um gesto simples que mudou destinos, sobre cuidado, paciência, presença, sobre amor dado sem esperar retorno e que ainda assim encontrou um caminho de volta. Lady continuou sua rotina ao lado de Wei, mas algo havia mudado para sempre. Não de forma visível, não de forma explicável, mas estava lá. Em cada passo tranquilo, em cada olhar atento, em cada momento de silêncio compartilhado. E, em algum lugar dentro dela, aquela conexão permanecia viva, porque o que ela construiu não foi apenas um vínculo, foi um legado invisível. E às vezes, o mundo tenta nos convencer de que certas barreiras não podem ser cruzadas, que existem limites que não devem ser desafiados. Mas histórias como essa existem para lembrar que o que realmente nos conecta não é aquilo que nos separa, é aquilo que escolhemos oferecer. E o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.